Pois é, iniciando agora o primeiro bloco do programa Estação Saúde. E nesse primeiro bloco vamos falar com Roberta Lins, que faz parte do grupo NutriLife. Roberta, seja bem-vinda ao Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Obrigada, Júnior. Agradecer a você mais uma vez, né, por dar essa oportunidade a NutriLife participar e deixar aí suas dicas de alimentação. Com certeza. E para nós que fazemos o programa Estação Saúde, TV Master do Grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Pois é, ela administra juntamente com Daniela, é Daniela ou Daniele? Daniela. Daniela Kumamoto, uma empresa inovadora no ramo da alimentação e nutrição. Ou seja, a NutriLife, inclusive, tem um sistema delivery que entrega na sua casa ou no seu trabalho. O objetivo principal da NutriLife é proporcionar o atendimento e o acompanhamento nutricional dessas duas nutricionistas, inclusive a Daniela e a Roberta Lins. Só que o nosso tema de hoje é síndrome metabólica, um nome super complicado, mas você vai entender que não é tão complicado assim o problema. Aliás, o problema é complicado, porém, você vai entender melhor. Aliás, o câmera parece que está com essas características de síndrome metabólica. Mas, finalmente, Renata, Roberta, no caso, a síndrome metabólica, o que vem a ser isso? É uma associação de vários fatores, que a gente chama vários fatores de risco, que acaba causando uma doença cardiovascular, que também está associada à obesidade. Então, assim, são a falta de atividade física, uma alimentação inadequada vai levar a esses fatores. Então, vamos dizer assim, para simplificar as coisas, é um conjunto de doenças que acaba sendo uma síndrome e provocando as doenças cardiovasculares e a obesidade. Pois é, o câmera, apesar de ser muito novo, já está preocupado com isso, mas vamos entender se você está dentro desse fator de risco. Afinal, não se resume, pelo que eu entendi, só na questão da obesidade. É um conjunto, né, de situações, e aí o câmera pode ficar tranquilo que nós vamos ver realmente se ele está dentro desse perfil. Em termos de obesidade, né, aliás, o brasileiro está aumentando o número de obesos. E aí você pode realmente ter fatores que se enquadrem na síndrome metabólica. No caso de fatores de riscos, né? Quais são os fatores de risco que estão associados a essa síndrome? Então, as principais são a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, o triglicerídeo. Então, quando você já tem 3 fatores a diabetes, hipertensão e o colesterol, você já está sendo considerado como a síndrome metabólica, que aí você já entra no fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, e aí para você entender melhor se está dentro desse quadro do fator de risco, logicamente você teria que fazer exatamente o exame, aquele exame para detectar a questão do colesterol e do triglicerídeo, inclusive saber a questão da hipertensão. No caso, quando você citou esses três questionamentos, os 3 têm que estar associados à obesidade ou só um deles, no caso? Não, é assim, acaba sendo que a obesidade acaba levando a esses fatores. Certo. Mas para você se enquadrar na síndrome metabólica, nem sempre você precisa ter obesidade. Você tem que ter um desses fatores. Ah, entendi. Para estar nesse quadro de síndrome metabólica. No caso dessa síndrome, né, que envolve essa questão dos fatores de riscos associado também à obesidade, no caso, a forma de tratamento, qual seria no caso? A forma de tratamento é, em primeiro lugar, a conduta alimentar. Você tem que mudar o seu estilo de vida, realmente, porque se está acontecendo algum desses fatores, alguma dessas doenças, isso quer dizer que sua alimentação está inadequada. Também tem que ter atividade física, né? Porque a gente sabe que o sedentarismo acaba trazendo alguns desses fatores. E, em casos extremos, o médico, geralmente, ele entra com questão medicamentosa. Mas o bom é sempre a gente já começar a tratar, até prevenir. Quando você sentir que as taxas a glicemia já está dando alterada, o colesterol já deu alto, então é bom a gente já começar com a alimentação preventiva. Né? Já para não, porque a gente sabe que também um acaba puxando o outro. Né? Uma patologia acaba puxando a outra. Então, quando a gente entra já com um quadro de prevenção, é mais fácil de tratar. Bem,
Estamos aqui com ela hoje, Roberta Lins, que faz parte da NutriLife. Lembrando que a NutriLife é uma empresa inovadora do ramo de alimentação e nutrição. Inclusive faz a entrega na sua residência ou no seu trabalho. Se você também quiser conhecer um desses pratos, né, você tem o Facebook é NutriLife, é isso mesmo? É, NutriLife. NutriLife. E o contato da NutriLife é 8607-4566, está na tela 8607-4566 e também 9677-0780. E estamos conversando hoje sobre a síndrome metabólica. No caso da conduta nutricional, né? Você fala que nesse caso da síndrome, a obesidade associada com essas questões do colesterol, triglicerídeo, a glicemia, o ideal, logicamente, é não ter uma vida sedentária, ter uma nutrição balanceada, especificamente dentro da sua área, que é a nutrição. Qual é a conduta, nesse caso, nutricional? Então, assim, o bom é a gente aumentar a ingesta de grãos, que muitas vezes a gente deixa para lá. Então, quais seriam esses grãos? O grão de bico, o grão de soja, até mesmo a lentilha. A gente pode usar também a chia, que está entrando aí também, as pessoas estão conhecendo, a farinha de linhaça. Então, umas alternativas que a gente tem para conseguir diminuir o colesterol e diminuir o índice glicêmico. Também a gente tem que colocar mais frutas e verduras, como toda nutricionista fala, mas que realmente é bem importante. E diminuir o consumo, né, de alimentos com índice glicêmico alto. Quando eu falo isso, eu gosto de focar que é os fast foods, né, as massas em excesso. Então, ficar fazendo a troca por integrais, procurar os alimentos mais integrais. Esse foi um bate-papo, né, inicial, logicamente, e ela vai voltar aqui para mostrar exatamente os pratos. Mas se você está levando essa vida do fast food e pedindo alimentação totalmente sem ser balanceada, lembre-se que em João Pessoa você tem agora a NutriLife, uma empresa com refeições balanceadas, inclusive duas nutricionistas, Roberta Lins e Daniela Kumamoto. O telefone é 8607-4566 e 9677-0780. Não vai ser possível nesse momento mostrar os pratos, mas ela vai voltar aqui para mostrar esses pratos específicos para quem é hipertenso, diabético e também com a a questão do triglicerídeo. Queria dar uma palavrinha final a respeito dessa questão toda que nós falamos sobre a obesidade, sobre a ensino metabólico. Você tem mais 3 minutos. Certo, Júnior. Gostaria de falar, assim, sempre é um alerta, né? Sempre os nutricionistas deixam esse alerta, que a gente tem que realmente ter um cuidado e até com a prevenção. Então, assim, a alimentação, ela acaba sendo a base do que você vai trazer para o seu futuro. Claro que tem uma predisposição genética, né? Tem gente que já tem esse índice na família, então tem que ter um cuidado redobrado. E quanto mais cedo iniciar, melhor. Inclusive, a NutriLife, ela não trata só de pessoas quando estão nesse grau já avançado. Segundo eu tomei conhecimento, vocês também começam a fazer o tratamento na parte infantil, né? Ou seja, também. Criança com tendência a ser obesa, a NutriLife já começa a atuar nessa criança também. Também. Vocês têm um blog e um Face ou os dois? Como é que é? Temos os dois. O Face é NutriLife. O Face é NutriLife, o blog também é nutrilife.jp, que aí a gente entra, no nosso blog tem os nossos cardápios, o nosso cardápio semanal, tem as dicas também para as crianças. Voltaremos na próxima semana com mais um especialista em saúde.